Olá, meus amores, eu sou a Thaís e essa é a aula de Química para o 9º ano. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o módulo 6, sobre petróleo. Assistiu aquele videozinho que eu mandei pela agenda, Edu? Beleza, fica comigo. Não assistiu? Pausa o vídeo e vai assistir. É um vídeo muito legal e interativo que vai te ajudar a entender melhor a aula de hoje, tá? Vamos lá. O petróleo antigamente ele era chamado de betume. Ele era explorado apenas nos poços que eliminavam o petróleo naturalmente. Ele foi utilizado como impermeabilizante da Arca de Noé, sabia? Pois é. Ele também era utilizado como medicamento. Acredite se quiser, uma colheradinha de betume para fazer a digestão. Ainda bem que as coisas já melhoraram muito, né? Então, por favor, não vai assustar sua mãe dizendo que tem que comprar petróleo para beber por causa do estômago, não. De jeito nenhum. O que é o petróleo? O petróleo é uma fonte de energia não renovável. Isso quer dizer que quando a gente terminar as explorações de petróleo que temos hoje em dia, acabou. Vamos ter que utilizar de outras fontes de energia, porque não tem como fazê-lo em laboratório. Para a produção do petróleo, a gente precisa de condições de pressão e temperatura que a gente ainda não conseguiu copiar. Aí você fala assim, professora, mas não dizem que foi na época dos dinossauros que eles morreram e tal. Qualquer coisa a gente vai aí, daqui a alguns milhões de anos, atrás dos espaços que eram os cemitérios. Aí vai te dizer assim, pois é, né? Pelos filmes a gente vê como era o tamanho de um dinossauro. E imagine que eles morreram em centenas ou milhares de uma vez. Eles não foram enterrados em caixões, separados de um em um, protegidos pela madeira, por tecido, nada disso. Quando eles morreram, foi tudo de uma vez, como se tivessem sido enterrados todos numa vala comum. Pois é, mas imagina uma vala comum de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, de comprimento. Sem contar a profundidade, né? Porque um dinossauro Rex deitado morto dava um prédio de 2 andares. Imagine a quantidade de matéria orgânica morta que a gente teria que acumular num lugar para poder daqui a milhões de anos ter petróleo. Bem, sai muito melhor a gente encontrar fontes de energias renováveis, mais saudáveis, que afetem menos o meio ambiente. Então, acredito que a humanidade vai continuar explorando aí o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, até ele acabar. Depois, vida que segue. Ele é um líquido viscoso. Esse termo viscoso dá a ideia da textura dele, está relacionado à densidade, tá? A coloração dele é variada e a associação entre a coloração e a viscosidade fala muito da qualidade do petróleo. Sim, tem qualidade. Quanto melhor a qualidade do petróleo, maior o número de substâncias que eu consigo extrair dele, da mesma quantidade, tá? Então, sim, às vezes os cientistas encontram poços onde o petróleo não tem uma qualidade que seja interessante para comparar custos com o benefício da venda, tá? Quimicamente falando, ele é um hidrocarboneto. O que são hidrocarbonetos? Amor, hidrocarboneto é um composto que possui em sua fórmula basicamente carbono e hidrogênio. Pode ter outros compostos? Pode sim. Pode ter enxofre, pode ter nitrogênio, mas normalmente só tem carbono e hidrogênio. E este hidrocarboneto em especial, ele é menos denso do que a água, ou seja, em caso de acidente em qualquer local que tem água, o petróleo vai ficar na superfície da água.
Mas ele não fica o tempo inteiro não, tá? Por quê? Porque por conta do peso dele mesmo, da densidade e pelo fato de ele ser, de certa forma, ter uma certa solubilidade em água, se ele ficar muito tempo paradinho lá, bolinhas de petróleo vão descendo e vão se depositar no fundo, certo? Isso sem contar a possibilidade dos bichos comerem pensando que é alguma comidinha ali. Como que acontece a exploração do petróleo? Ela hoje acontece através de perfurações do solo, mas a perfuração já vai estar ali tipo 75% do trabalho. Antes da perfuração, existe todo um trabalho logístico para a identificação dos locais em que pode-se haver um volume interessante e viável de petróleo para ser explorado, tá? Aí, eles fazem os estudos através de imagens de satélite, depois levam equipamentos para fazer um estudo de imagem do solo, como se fosse uma gigantesca ressonância magnética ou ultrassonografia, tipo um raio-xzão bem grandão. E aí eles vão identificar a profundidade, dá de identificar mais ou menos o tipo de solo, para ver qual o tamanho da broca, o tipo de broca que eu preciso utilizar até chegar lá no petróleo. E aí sim é que eu vou fazer a perfuração do solo. Perfurei o solo, não vou perfurar já com uma mangueira, digamos assim, um cano que seja suficiente para explorar, não. A gente faz a perfuração do teste. Ou seja, retira-se a amostra do petróleo e verifica-se a qualidade desse petróleo. Qualidade ok, traz a galera que agora a gente vai perfurar para explorar. Mesmo porque eles estão em profundidades muito grandes. Os bolsões hoje em dia se encontram lá embaixo de rochas impermeáveis, uma camada gigantesca de rochas impermeáveis. Então isso aumenta muito o custo de exploração. Mas vamos dizer que encontrei, vou explorar. Existe algum risco de estou explorando, estou transportando, derramei? E agora? Bem, como o petróleo ele é pouco estável, ele é pouco solúvel na água, ele vai ficar uma camada em cima do rio ou do mar enorme e vai se espalhando. Hoje em dia, as petrolíferas, elas têm toda uma técnica de análise de risco e em casos de derramamento de petróleo, uma tecnologia incrível para diminuir os efeitos colaterais e a poluição. Mas ele é realmente altamente poluente, porque é muito difícil eu retirar o petróleo todinho. Quer ver um exemplo? Já comeu um cozidão ou uma panelada? Sabe aquela camadinha de gordura em cima do caldo e da carne? Então, o trabalho de tirar o petróleo é tipo tirar aquela gordura todinha com uma colher. Todinha, tá? Se você fizer o teste em casa de retirar óleo de cozinha de cima da água utilizando uma colher, você vai verificar o tanto de bolinha que ainda sobra. Essas bolinhas, se forem de petróleo, elas vão poluir muito o meio ambiente, porque elas grudam, então elas vão penetrar pela água, elas vão afundar. Se um bichinho comer, o corpo daquele bichinho vai permanecer com esse petróleo, ele é cumulativo no corpo, então não vai ser eliminado. É como se aquele peixinho começasse a ficar tóxico para quem fosse consumir. Aí um pequeno tóxico que é comido pelo grande que fica tóxico, que é comido pelo maior que continua tóxico, e assim uma hora vai parar na gente. Por isso é que é muito perigoso. E se o peixinho não comer aquela bolinha que está caindo, ela vai poluir o solo. Tudo bem que está no fundo do mar, né? Não vou ver, não é problema meu.
Ô, gente, não funciona assim. Se ela cai em cima de uma alga, ela vai diminuir a produção de oxigênio. Porque a gente precisa lembrar que mais de 90% do oxigênio do mundo, quem troca são as algas, não são as plantas terrestres, não são as florestas, são as algas. Então a gente precisa cuidar delas. E se a gente deixar o petróleo lá, não vai dar certo. Imagina que também tem o problema daqueles bichinhos que têm o contato direto. Se tem uma foca, tá navegando, tá mergulhando lá, deu uma mergulhadinha, gruda na pele, gruda no pelo, gruda na pena e não consegue tirar. Para os bichinhos marinhos, eles acabam aspirando aquilo ali e vai grudar no pulmão. E aí, filho, pulmão ninguém tira para lavar não, tá? Então os riscos são muito elevados. Claro que hoje em dia a tecnologia associada ao estudo de risco é muito grande. Eles têm como diminuir o grau de poluição de 100% do que seria que não tivesse nada para 3%, 2%. Mas as ações precisam acontecer de forma muito rápida, tá? Também tem outro ponto. Depende do quanto a empresa vai investir. Por exemplo, vamos trazer para um exemplo bem atual. Hoje nós sabemos que está todo mundo saindo de casa de máscara. Se for sair, é você pegar uma máscara de TNT, comparar com uma máscara de tecido de uma camada, ou de 2 camadas, ou de 3 camadas, ou a máscara cirúrgica. Eu tenho N tipos de máscaras que podem me ajudar. Desde a mais simples, aquela que eu preciso trocar de 2 em 2 horas, que ela não cobre mais do que isso, do que aquelas que eu posso trocar de 4 em 4 horas e que eu tenho uma segurança maior. As empresas que são cada uma individualmente responsáveis por comprar o seu material que vai evitar ou diminuir os riscos de poluição, tá bom? Por isso que se você pesquisar acidentes envolvendo petróleo, você vai ver acidentes que não foram nem relatados na mídia, porque aconteceu e rapidamente foi resolvido. E tem acidentes que a mídia propagou por muito, muito, muito tempo. Por quê? Porque a ação para que esses problemas fossem minimizados ou resolvidos foi mais lenta do que deveria. Como que acontece o tratamento do petróleo para que a gente possa explorar economicamente? Aula anterior. Ela acontece através de um processo de separação de misturas chamado de destilação fracionada. Na destilação fracionada, caso você não se lembre, eu preciso usar um destilador fracionado e ele é específico porque ele pega e separa do que tem o menor ponto de ebulição até o que tem o maior ponto de ebulição. E no caso do destilador fracionado para exploração, refinamento e tratamento do petróleo, nós temos várias camadas e em cada camada nós podemos ter acesso a um produto diferente. E aqui é interessante, porque a gasolina a gente sabe onde utiliza, né? Vamos lá para os nossos veículos automotores, alguns geradores de energia funcionam a gasolina, outros funcionam a óleo diesel, que é óleo combustível. Temos a querosene, que sim, ainda é muito utilizada, e os óleos lubrificantes, que no caso pode ser desde aquele da máquina de lavar, máquina de costura, até os lubrificantes para freio, para motor e assim sucessivamente. O que eu acho mais engraçado desses produtos são, por exemplo, o gás. O gás hoje em dia ele é recolhido para ser vendido e, digamos assim, utilizado tanto para produção de gás de cozinha quanto produção de gás para veículos, porque nós temos veículos que funcionam a gás.
Sim, você vai encontrar em algumas cidades que trazem postos, que apresentam postos de gás. Você pode encontrar um cara que fez uma adaptação no carro dele para o gás de cozinha. Sim, mas aí eu volto nos riscos, tá? O cara que faz isso no carro dele, ele traz um risco para a família dele imensurável. Mas antes de eles captarem esse gás, ele saía normalmente. Pode ver que em imagens antigas, você vê no poço de extração do petróleo, lá em cima, claro que ao invés dessa chuva de petróleo, porque eles eram captados, tinha sempre uma chama. Essa chama é porque o gás ele era liberado para ir pegar fogo. Na hora que ele entrava em contato com o meio ambiente, ele é tão inflamável que ele pegava fogo sozinho. Hoje em dia não, ele é canalizado para ser vendido. Então, além de óleos lubrificantes, óleos combustíveis, querosene, gasolina, ele passou a ter um quinto tipo de produto extraído para um ramo econômico completamente diferente. Para mim, o mais engraçado de todos foi o asfalto. Por quê? A parafina e o asfalto são resíduos do petróleo. Antes, eles não tinham utilidade. Então, era o lixo do petróleo que ficava acumulando nas refinarias, dando trabalho. Simplesmente dando trabalho. Aí, um cara começou a dar utilidade econômica para eles. Chegou pro pessoal da refinaria e disse: rapaz, tô vendo aí esse teu lixo aí, cara, grande, né? Se tu quiser, eu vou lá e retiro eles. Eu resolvo esse negócio pra ti, ó. Quer que te alivie aí? Diz, poxa vida, bicho. Como se alguém tivesse se oferecendo para tirar o lixo da sua casa. Maravilha, né, cara? Obrigado. Você vai me cobrar quanto? Eu disse, não, bicho. Posso usar? Fique à vontade. Por muitos anos, as fábricas de asfalto tinham a sua matéria-prima, 0,800. Você acredita? Até o pessoal da refinaria descobrir que, na verdade, isso é um produto muito, muito, muito útil. Aí acabou, né? Essa história de deixa eu ir aí pegar o teu lixo, porque não é mais lixo. Deixou de ser lixo e passou a ser o quê? Produto. Hoje, tudo é utilizado. Desde aquele que tem a temperatura de ebulição mais elevada, aquilo que antes era considerado lixo. Só que eu volto, para finalizar o nosso estudo sobre petróleo, eu gostaria de retornar aqui, ó. Amores, é uma fonte de energia não renovável. A gente pode substituir o petróleo, pelo menos como fontes de combustível e de óleo lubrificante, por produtos naturais, por fontes de energias alternativas e limpas. Nosso meio ambiente vai agradecer. Então, vamos tomar uma atitude pessoal de escolha pelo meio ambiente. A gente depende demais dele. Amores, não esqueçam das resoluções das atividades. Fiquem de olho na Agenda Edu e um beijo no coração.